Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do programa Inteligência Solidária da TV Pública e eu sou Érica Mota Santana, apresentadora deste programa. Nós que temos focos na nossa TV, né, nesse programa, falando de várias inteligências que compõem a questão social e solidária. E hoje a gente convidou Selma Brito, que é coordenadora lá na ONG, né, Exército de Salvação. Ela é coordenadora de um programa chamado Três Corações. Ela vai explicar um pouquinho para nós o que é. Ele está presente hoje, o Exército da Salvação, em mais de 130 países, então é uma instituição transnacional. E o projeto que a Selma coordena, ele fica no centro, ali na Liberdade. Então, para a gente começar, eu quero saber quem que é a Selma Brito, falar um pouquinho da vida pessoal dela, da profissão, como é que ela foi parar no Exército de Salvação. Selma, boa noite, seja muito bem-vinda de estar conosco aqui nessa quinta-feira especial, falando de um tema tão importante para nós. Quem que é Selma Brito? Boa noite. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite a você, Érica, né? A gente tem já uma história de vida juntas, né? Nos conhecemos há alguns anos, aí nessa militância, né, com relação a projetos sociais, com relação a resgate de dignidade humana, e a gente tem essa veia aí bem latente, e eu agradeço imensamente o convite. Bem, Selma é uma sonhadora. Eu sonho com uma sociedade mais justa, eu sonho com um mundo melhor, e eu acho que se encontra em nós esse desejo, né, esse anseio por construir. Então, todos os dias eu peço a Deus para ser um ser humano melhor, porque a gente às vezes espera, né, pelos políticos, espera pela mãe, espera pelo pai, espera por tantas pessoas, mas a mudança começa em nós, né? Então, eu tenho desde criança, que eu sonhava em ser assistente social, já tinha esse desejo de cuidar do outro, essa preocupação com o outro, e aí eu me encontrei em uma igreja, que foi o Exército de Salvação, né, que é uma igreja, mas uma igreja que tem uma visão holística, né, que cuida do homem, que vê o ser humano, corpo, alma e espírito. E aí eu me identifiquei e trabalhei por 17 anos no Exército de Salvação. E durante esse período é que veio a minha formação, serviço social, e depois a pós-graduação em gestão de pessoas. Depois eu saí um pouco do Exército de Salvação e eu vou falar por quê. Saí um pouco do terceiro setor, porque o terceiro setor ele é bem desafiador. E eu passei um momento de angústia por não ter condições de conseguir implantar um projeto social, que era um grande sonho, né, de formar esse projeto social e deixar ele relevante na comunidade. Não foi possível, e eu fiquei entristecida e saí e trabalhei numa empresa, mas numa empresa como assistente social, e lá na condição de assistente social eu tive o privilégio de trabalhar com as cotas para pessoas com deficiência, que aí foi um outro projeto desafiador, e, e, e foi maravilhoso a experiência. Depois que eu saí como funcionária, e agora coordeno o projeto Três Corações. Sou mãe de 3 filhos, a Bianca, a Fernanda e o João Vinícius, né? As 2 meninas adultas e o meu filhote de 15 anos. Todos eles bem engajados, sabendo a necessidade desse olhar para o outro, né? Porque faz parte da nossa existência, o olhar para o outro. É isso. Selminha é uma pessoa, pessoal, sensacional. Eu não falei no início do programa, mas a gente se conhece há muito tempo, de fato, dessa militância, da nossa atuação na questão social, aí com tantas frentes. Eu trabalhava com uma consultoria, e aí já fazem o quê? 4 anos, eu e a Selma, nós nos conhecemos e trabalhamos aí em várias frentes, em várias pautas, né? O Exército de Salvação, que é uma instituição muito séria, e a Selma me procurou para sermos parceiras, né? Não pensei 2 vezes, porque a gente sempre fica, né, querendo saber
quem são as instituições. E ela, de fato, tem uma vida, assim, é um ser humano maravilhoso, tem 3 filhos lindos, um filho que é uma graça, um menino lindo, especiais, porque tem essa questão extremamente humanitária de ter tido na sua criação esse contato. A Selma, assistente social, sempre estudando, sempre se atualizando, a gente sempre conversando aí de vários cursos, políticas públicas, elaboração de projetos, captação de recurso, sempre são conversas extremamente produtivas e totalmente aplicáveis na área de atuação para a gente tentar melhorar tantos projetos, né, Selma, que a gente roda de conversa, rede, a Selma que trabalha com a rede ali do centro e é fundamental, né, esse tipo de atuação. A nossa pauta hoje, gente, é trazer o Exército da Salvação, que é uma instituição muito antiga, muito tradicional, né? Eu queria, antes da gente entrar, Selminha, na questão da estratégia, da inteligência, só saber, então, quem é o Exército da Salvação? Conforme você falou, é uma instituição de natureza religiosa, né, evangélica, né? Bem rapidamente, Selma, só conta a história do Exército da Salvação, quem faz parte, eu sei que tem lá algumas famílias que estão lá, que acompanham há muito tempo, e a gente já entra na questão da estratégia, da inteligência solidária, né? Como é que vocês estão vivendo agora nesse momento de Covid? Então, eu queria só que você falasse um pouquinho o que é o Exército de Salvação. Tá. O Exército de Salvação, como eu falei, ela é uma igreja cristã, mas ela tem essa visão do homem como um todo, que ser cristão envolve uma transformação de vida, mas essa transformação que acontece aqui e agora, no cotidiano, né? Na vida diária das pessoas, né? Então, ele se preocupa com a ecologia, se preocupa com renda mínima, se preocupa com a dignidade do ser humano. Então, o Exército de Salvação ele tem vários projetos no mundo inteiro. Tem a igreja e tem os projetos sociais no mundo inteiro. Mais de 130 países o Exército de Salvação atua. E aqui em São Paulo, nós temos vários outros projetos, mas eu trabalho especificamente no projeto Três Corações, que a demanda é população em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social, né? Então, às vezes, você vê nos filmes, né, aparecendo lá o Exército de Salvação, com uma panela, arrecadando recursos. Então, ela é centenária. Existe há muitos anos e sempre com essa preocupação com o outro, né? Ainda mais agora, no momento que a gente está vivendo, né? O que eu acho muito legal do Exército de Salvação é que as pessoas têm um certo preconceito com instituições de natureza religiosa. O Exército de Salvação, porque eu acho que é muito legal que ele vai se atualizando de acordo com as mudanças que a questão social vai tendo. Então, aquela época que era assistencialista, depois passou por uma outra questão mais técnica, e agora o Exército da Salvação tentando, né, se adaptar e se adequar a esse novo momento que a gente tem que se reinventar, inclusive na questão social, né? O Exército de Salvação, eu tive a oportunidade de participar numa ação com o Exército da Salvação, em que a gente entregou alimento em parceria lá com os franciscanos, no Largo São Francisco. Então, isso é muito bonito do Exército da Salvação, né? Apesar de ser centenário, estar presente em vários países, eles vão se adaptando e buscando as novas tecnologias de captação, de parceria, e o pessoal, é muito legal isso. E, Selma, hoje você falou que vocês atuam com população de rua e famílias em vulnerabilidade social, certo? Quantas pessoas vocês atendem, né? Como é que vocês estão atuando agora, né, nessa questão do isolamento social? O que vocês estão utilizando como recurso, como cuidado? Como é que vocês estão vendo esse momento? Quais são as maiores dificuldades? Bem, os desafios são imensos. O primeiro momento, chegada nas redes, nas televisões, em todos os lugares, avisando, há uma pandemia, agora é o isolamento social. Então, o primeiro momento foi um momento de angústia e de dizer, e agora? O que nós vamos fazer? Porque nós temos que pensar que pelo menos o nosso programa envolvia uma aproximação da pessoa que está em situação de rua. Envolvia uma roda de conversa,
envolvia uma humanização dessa pessoa. Então, é um programa que atende, não atende muita gente. A gente atende até 100 pessoas semanalmente, população em situação de rua, e até 30, 40 famílias semanalmente. Só que o programa de família ele é mais dinâmico, porque tem as palestras, tem os fóruns, né? Tem os cursos. Então, quando veio a pandemia, foi um choque. Eu, como coordenadora, fiquei em estado de choque. E agora? E comecei a pensar, e comecei a entrar, porque agora o distanciamento. Como nós vamos ao encontro das pessoas? E agora, Sim. como ficam as famílias que estão sendo acompanhadas? Como Sim. ficará uma população em situação de rua que não tem onde morar? Todo mundo fala em isolamento social, é fácil para quem tem uma casa, né? Para quem tem água encanada, para quem tem um banheiro próximo. Mas quem mora num cômodo só, como as famílias? Quem mora na rua? Então, eu entrei numa angústia muito grande para tentar ver o que era possível nós fazermos, como fazer, o que era possível. E nós trabalhamos com todo um planejamento de trabalho, que a gente chama o marcológico. Então, há um planejamento e, semanalmente, a gente acompanha todas as nossas atividades. E quebrou aquele cotidiano, aquele programa diário, foi totalmente desfeito. Porque, Selma, o que eu entendo, assim, eu participei lá, tive a oportunidade de participar, inclusive, em eventos de confraternização com os parceiros, né? E o Exército da Salvação, ele tem uma característica muito de acolhimento, né? De ouvir, de dar esse suporte não somente assistencial, mas emocional. Eu conheço lá o psicólogo, o assistente social, então eles oferecem uma integridade, coisa que não são todos os projetos que tem, até tem, mas o acolhimento, essa questão de ouvir, né, da escuta, porque às vezes tem muito que vão só pela questão da escuta, né? E aí eu entendo quando você fala de fato, como é que a gente vai lidar agora, né? Qual que é a metodologia? Então, mas vocês não deixaram, então, de atender, e como é que vocês, então, pensaram nisso? Aí veio a angústia, veio a angústia, esse primeiro momento, mas a gente precisava dar uma resposta urgente. Além da angústia, o medo de ser contaminado a equipe. Nós trabalhamos com equipe pequena. Sim. Então, existe todo esse medo. Então, a gente usou o quê? As redes sociais, né? Esse encontro online com toda a equipe, porque a primeira coisa foi fechar as portas, pelo menos alguns dias, analisar a situação e tentar colocar no papel o que nós vamos fazer, né? Então, para a população em situação de rua, e é uma coisa que é evidente no trabalho da assistência social, são as parcerias. Então, veio logo na minha mente, vamos fortalecer as parcerias. Somente através das parcerias a gente vai poder doar e receber, ou seja, dar e receber. E porque ajudando um ao outro, as várias ONGs, os vários equipamentos públicos, fortalecendo esse pessoal, nós vamos chegar mais longe. Então, o primeiro momento foi reunir o que tínhamos de doações, fazer campanhas de doações e trazer essas doações para o Exército de Salvação, que já tem um nome conhecido, redistribuir aos equipamentos públicos e privados e acompanhar com eles. Ele até pode passar uma foto, tem uma foto aí, que a gente saiu com a equipe do Bom Par, que é o consultório de rua. Então, a gente fez uma grande entrega de material de higiene pessoal para a população em situação de rua. Sim, deixa eu pedir, Adriano, deixa eu só pedir, Adriano, passa para nós essa foto que a Selma está falando, né, do Bom Par. Isso, aí, essa foto aí representa a gente, junto com o pessoal do Bom Par, que é o consultório de rua, que faz um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Né, nas ruas da cidade. Um trabalho de redução de danos, né, na verdade. Então, leva o quê? Leva a higiene pessoal e tudo mais. Depois a gente fez essa ação com os franciscanos. O convite
e ideia sua, Sim, pessoal, foi. voluntariado, né, da Sabesp. E aí a gente recebeu aquele choque de realidade, né, na Verdade. ocasião, 1.300 pessoas Foi. Reunidas para alimentação. Então, assim, esse é o momento da solidariedade. Realmente é o momento da inteligência emocional, ou inteligência solidária Solidária. mesmo. Perfeito. Hoje a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, e que essa volta, eu me preocupo um pouco, por não sermos sempre assistencialistas. Mas esse assistencialismo, neste momento, ele é primordial, né? Sim. Então, houveram essas ações sociais em parcerias, as ações sociais localmente agora. Agora nós voltamos ao nosso local e a população de rua já está se aproximando um pouco, então a gente faz um atendimento localmente, fora do nos arredores, e faz próximo ao projeto, levando a alimentação e os kits de higiene. E para as Perfeito. famílias, a solidariedade com relação. A sociedade está sendo despertada para isso. Nós recebemos cestas básicas, e aí a gente faz o contato por telefone, faz o cadastro dessas famílias, e eu estou trabalhando também com vídeos para aquelas famílias que têm acesso à internet. Então, do jeito que eu estou falando, eu falo do programa, que esse momento é um momento de nós nos ajudarmos uns aos outros, falo da importância da doação que eles estão recebendo, e é dessa forma que a gente trabalha. Não, Selma, sensacional o trabalho que você coordena. Olha, eu conheço a Selma há um tempo, eu sei da seriedade. Por coincidência, eu, durante um tempo, dei aula numa universidade de serviço social. Eu tive estagiárias em que a Selma e a equipe foram supervisora, foram os melhores estágios que eu tive, por conta do respeito que ela tem, tanto com a equipe, tanto com o público, tanto com o estagiário. Então, eu fiz questão de convidar para mostrar que é o que a Selma está falando. Inteligência solidária, hoje, ela desenvolve as competências, né? Olha a diferença desse ser humano que tem essa visão aberta do que de fato é a questão social do ser humano, né? Não é aquele... A gente tem muitas pessoas que têm contato da realidade somente pela TV ou porque ouve falar. E, de fato, quando ela fala que foi um choque de realidade, foi mesmo. A gente vê pela TV as pessoas servindo alimento para moradores de rua, e depois você está lá entregando esse alimento num momento tenso, porque ali os profissionais, e a Selma falou que é uma grande verdade para a gente refletir aí nessa questão dessa inteligência solidária nesse momento, são os profissionais que ali estão, a pressão que a gente pensa ali, né, no momento em que você vê pessoas morrendo, você não quer deixar de ajudar, e ao mesmo tempo, como é que você vai se proteger numa situação dessa? Então, assim, eu lembro, né, Selminha, um ajudando o outro, compartilhando o álcool e gel, colocamos as máscaras. Eu lembro quando eu peguei as máscaras, a Face Shield, a primeira coisa que eu fiz foi entregar para a Selma e para a equipe, e eles compartilhando álcool e gel, e a gente perguntando se estava todo mundo de luva. Então, a solidariedade, ela começa mesmo entre a gente, e dali o Frei conversando conosco, os parceiros das outras instituições. A Selma teve conosco em 2 grandes ações, né? Depois a gente foi entregar o Exército de Salvação, alimentos novamente. Então, eu acho que isso compõe uma inteligência muito superior ao que a gente imagina. É a inteligência de rede, é a inteligência de se preocupar com o outro, que eu falo, aquele outro mais próximo, que somos nós, equipe, do outro assistido, que é essas pessoas na rua, o respeito da gente entregar, mantendo a distância, entregando com amor, né? Olhando, eu lembro que tinha uma senhora, não sei se você lembra, Selma, ela estava com uma ferida na perna e ela queria que jogasse água em cima dessa ferida, um cheiro muito forte de urina, e a gente tentando disfarçar o cheiro de urina e dando água, depois ela pegou a fila. Então, assim, essa reflexão também, né, desse ser humano, como é que a gente se cuida. Então, assim, você imagina a cabeça de um gestor como a Selma,
o equilíbrio que tem que ter. Eu lembro que nós falamos durante essa semana, a responsabilidade dela é com a equipe dela, é com a organização dessa ação no local, é com os parceiros que ela está buscando, é com o alimento que ela está entregando. Então, assim, é uma grandiosidade, é uma inteligência tão grande, né? E que se resume nessa questão da solidariedade, da gente tentar ajudar o outro, e a gente, com certeza, nessa inteligência consegue, pelo menos naquele momento, né, gente? A gente acha que é uma ajuda muito pequena ou pontual, mas às vezes naquele momento é o que aquela pessoa precisa para reverberar algum sentimento bom que ela possa levar para a casa dela e depois ter essa lembrança, e a gente ali o tempo inteiro batalhando para isso, né? Selma, hoje, depois dessas ações, agora que já passou esse baque, que vocês, de fato, assim, a gente não descobriu ainda como lidar, mas, de certa forma, já se adaptou, né? Não, eu acho que a gente nunca vai se adaptar a uma situação dessa, mas como é que vocês estão lidando hoje com essa situação? Vocês estão atendendo todos os dias? Vocês pensaram num horário específico? As pessoas continuam ajudando o Exército da Salvação? Como é que você está conseguindo aí lidar, né? Segurar todos esses pratos para tentar lidar com essa situação? As pessoas estão sendo bem solidárias, né? Isso é muito importante, a sociedade se despertou, e eu acho que tem pontos positivos, porque a gente já vivia uma grande crise econômica, né? A gente já vivia um desemprego, um subemprego muito grande, as pessoas na informalidade. Então, quando isso veio, ele maximizou ainda mais as necessidades humanas. E eu acho que agora é possível que o poder público, que toda a sociedade comece a olhar de forma mais humana para toda essa questão. Porque, se você lembra, a gente teve um período que a gente falava do social, era muito bem-vindo. Depois, quando a gente falava na questão da justiça social, nós éramos chamados de comunistas. E aí, na verdade, se mostrou agora o que de fato é justiça social, o que de fato é renda mínima digna para a sobrevivência do ser humano. Então, eu acho que isso está bem latente, isso está bem vivo, bem real. A necessidade de uma renda mínima, a necessidade de uma saúde pública melhor para todas as pessoas, né? E a necessidade de olhar, esse olhar de compaixão para o outro. Então, sensibilizou-se a sociedade em parte, inclusive até os próprios empresários. Por quê? Porque sem pessoas circulando, sem emprego, sem ser humano consumindo, acabou o capitalismo. Né? Não existe capitalismo sem consumismo. Então, agora, como que a gente vai, o mundo inteiro está, a gente está vivendo no Brasil uma crise econômica, uma crise sanitária, uma crise política, mas a pior crise é a crise civilizatória mesmo, porque o mundo está em crise, não é só o Brasil agora, né? O mundo inteiro está em crise. Então, foi nítido, está claro a questão da injustiça social. Está claro os ricos, pobres e os mais pobres ainda. Então, isso trouxe, né, essa sensibilização que tem chegado até nós. Então, cestas básicas. Só que a gente vai aproveitar essa oportunidade para mostrar que as pessoas não vivem de doações. Elas vivem de quê? De emprego digno. Elas são pessoas de direitos. E aí é nosso desafio agora, essa tem sido, então, agora esse novo momento, estabilizando a pandemia, porque ela não tem a cura ainda para o vírus. Então, a gente vai ter que lidar com toda essa proteção, com todo esse distanciamento social, só que agora
a gente precisa avançar um pouco mais, avançar nas políticas públicas. E a nossa luta como instituição é ser militante dessas políticas públicas. Então, para ser eficaz o nosso trabalho, a gente precisa que o Estado compreenda a sua importância. A gente precisa que a sociedade compreenda a sua importância e que todos nós tenhamos entendimento de que o outro, eu estou bem quando o outro também está. Porque o mundo é sistêmico. A gente precisa do padeiro, a gente precisa da pessoa que planta, a gente às vezes precisa do vizinho. Olha que coisa maravilhosa que começou a acontecer com essa questão de inteligência solidária. Alguém teve a brilhante ideia, como você sabe, de fazer um cartaz, colocar: eu estou disponível para fazer suas compras, né? Lá no prédio, colocou o cartaz no seu condomínio. Então, começou uma onda de solidariedade, de se importar com o idoso que está do meu lado, se ele precisa com urgência, que você ligue, talvez de madrugada: olha, eu estou sozinha, entendeu? Então, acho que a gente precisa despertar esse lado humano, mais humano, e despertar o Estado, as pessoas que estão nos conselhos. A gente tem que ter voz nos conselhos participativos, a gente tem que ter voz para dizer que foi injusto minimizar o orçamento para o SUAS, que é o Sistema Único da Assistência Social, que é injusto minimizar o orçamento para o SUAS, para a segurança pública. Então, a gente começou a gritar, e a gente vai gritar ainda mais forte. E é nesse... Selminha, a gente está recebendo aqui umas mensagens parabenizando a sua entrevista da Jaque, da Andréa, da Sandra, falando que você está dando muitos depoimentos positivos, de estar recebendo as suas falas e tudo mais, assim, muito positivo. O pessoal está reconhecendo como algo... Esse programa é para isso mesmo, viu, gente? É para a gente provocar essas reflexões, né? Eu acho que a Selma está falando de coisas que todos nós estamos sentindo. A sociedade está precisando despertar, empresários estão sentindo um chamado de ajudar, porque, de fato, a economia vai ter que circular e não adianta, vai ter gente batendo na porta pedindo ajuda. De fato, essa história no meu prédio é real, viu? Tem várias mensagens lá de pessoas se colocando à disposição, Selma, para ajudar a fazer a compra para os idosos, para subir. Então, assim, é uma questão de que as pessoas estão muito sensíveis a ajudar, até porque tem muita gente precisando. Olha, Maria de Jesus Silva, aprendi muito com a Selma, ela é demais. Você sabe quem é, né? Gente, a Maria de Jesus, ela é aluna nossa, estagiária lá da Selma. Olha aí que legal. Selminha, agora tem 3 perguntas que eu achei muito legal de colocar para você, e eu acredito que tenha essas dúvidas também com outras pessoas que estão conosco. O Rodrigo, ele fala: como eu faço para entregar doações para o Exército de Salvação? Como é que eu faço para levar as doações para o Exército? Nós temos dois meios. O primeiro pode entrar em contato, tem o nosso telefone aí, tá? Pode entrar em contato conosco, que a gente vai recolher. O Exército de Salvação também tem um departamento, ele entra no site do Exército de Salvação, tem um número que ele agenda para retirada de doações. Agora, se ele quer ir diretamente ao nosso projeto, aí ele pode levar ao nosso projeto, que é bem no centro da cidade, ali na rua Taguá, 209, na Liberdade, e ele pode ligar se for principalmente roupas masculinas e alimentos não perecíveis, é o mais necessário. E água mineral, água para a população de rua. É extremamente necessário. Cada vez que a gente leva o Marmitex, acompanha a água mineral. E os kits de higiene, então, creme dental, escova de dente, lâmina de barbear, tudo, desodorante, sabonete, porque para muitas pessoas, um banho é normal, né? Um banho, para quem está em situação de rua,
A melhor coisa do mundo é um banho. A melhor coisa do mundo é ter um sabonete, né? E É ele não verdade, tem acesso a isso. é Então, pode verdade. deixar, pode telefonar, pode ir lá no projeto, conversar comigo, conhecer melhor. De repente, quando essa pandemia passar, que vai passar, a vacina vai chegar, aí vai lá tomar um café com a gente, conhecer o projeto na íntegra, como ele funciona, tá? Legal, É isso. Thelminha, muito legal. Eu tenho, olha lá, o e-mail da Thelma, pessoal, então pode falar, Thelma, seu e-mail. Coorde, com demudo, 3corações, @uol.com.br. Eu tenho visto, né, Selma, eu acho que isso é muito importante, né? Assim, pessoal, para ajudar é muito simples. Pode ir lá pessoalmente na rua Taguá, na Liberdade, mandar um e-mail, entrar em contato. Essa questão é muito engraçado, né? Coisa que a gente é tão natural dentro de casa, ligar um chuveiro e tomar banho. Essa questão do sabonete me traz tantas lembranças do corte de cabelo, da barba, né, Selma? Como é importante para o pessoal de rua, né? Olha, tem uma pergunta aqui do pessoal do Lions que é muito legal. Há algum tipo de voluntariado? Como é que as pessoas fazem se elas quiserem ser voluntárias e ajudar nas ações do Exército de Salvação? Então, esse é um momento que a gente tem parado o voluntariado por nossa preocupação com o voluntário, tá? Então, a gente tem dado uma parada nesse voluntariado nesse momento, porque é uma grande responsabilidade. Eu sei que o voluntário, ele assume essa responsabilidade, mas a gente preferiu, nesses 3 meses agora, de pandemia, dar uma parada no voluntariado para recomeçar assim que a gente tiver essa ideia de que realmente estamos protegidos, não vamos contrair o vírus, né? Estamos de luva, de máscara, não vamos contrair o vírus. Acredito que já no setembro a gente começa a ter um treinamento para os voluntários. Por quê? Porque às vezes a pessoa não tem essa habilidade para trabalhar com população em É, situação de rua. Então, a gente é tem verdade. um pequeno treinamento, né, para a população de rua e para as famílias também. Então, pode entrar em contato por esse mesmo e-mail, se quiser se voluntariar. A partir de setembro, essas ações mais pontuais, nós vamos estar recebendo os voluntários e já tendo a ideia de quando será esse treinamento, né, para que a gente avance mais. Antes, Olha aqui, trabalhávamos com voluntariado dessa forma. você vê, né, Chegavam, a Selma? gente fazia a entrevista, fazia o curso preparatório e já determinava horários e dias. Isso não era problema para a gente. Porque não é, o Exército de Salvação, nosso projeto, ele não é uma ação social diária como a ação franciscana, entendeu? Ele tem ação diária com a população de rua e tem outro nível com as famílias. E essas famílias que moram ali no centro de São Paulo, ali na Liberdade, que moram em prédios, como a gente chama de. Fugiu o nome agora. Tem um nome que se dá moradias compartilhadas, né? E Sim. aqueles prédios que ele não é invasão, também não chama de invasão. Tem outro nome que se dá, porque agora fugiu da mente. E então a gente tem ações diferenciadas. E a gente precisa que esse voluntário entenda essas ações e se coloque dentro do horário disponível para cada voluntário. Tá bom? Não Muito sei se legal. expliquei direito. Nossa, Selma, está Expliquei muito direito? claro. Está muito claro o que você está colocando aí, porque assim, você está sendo super nobre de falar que você está se preocupando com as pessoas, que assim, mesmo com tanta necessidade de recursos humanos, olha a preocupação, que legal de falar, olha, tem que ter um treinamento para esse voluntário, né? Porque de fato a questão social ela ficou mais vulnerável também, né? Tem que ter um acompanhamento psicológico, tem que saber quem é essa pessoa, tem que preparar ela com esses cuidados, né? Porque fica muito vulnerável. A gente sabe, eu e a Selma, a gente sempre recebe notícias de pessoas que se contaminaram nessas ações de voluntariado, né? De qualquer natureza, doação de alimento, doação de roupa,
arrecadações, né? Então, assim, a gente recebe essas notícias porque de fato tem. Então, assim, essa preocupação, gente, é outra questão extremamente humana de saber como o voluntário vai se preparar com todos esses cuidados, esses paramentos, né? Máscara, luva, o face shield, cabelo, chegar em casa, limpar o sapato, tirar a roupa, né? Tudo isso porque a última coisa que a gente quer ouvir é a história de um voluntário ter se contaminado numa ação que ele se doou para ajudar. Selminha, tem uma pergunta aqui do José Marcos, falando, saiu nos jornais que os franciscanos estão com coronavírus no centro. Como estão esses acompanhamentos hoje em São Paulo? Como as pessoas estão? Vocês sabem como isso está acontecendo? Se eles estão se protegendo? Sim. Primeiro é bom a gente enfatizar o seguinte, que a população em situação de rua, ela tem um nível de proteção contra o vírus maior do que o nosso, felizmente. Né? Porque a nossa preocupação, em primeiro momento, é pensar assim, vai ser uma carnificina. Na hora que esse vírus chegar com mais de 30 mil pessoas nas ruas da cidade, como é o caso de São Paulo, então vai ser devastador. Mas é interessantíssimo como eles começaram já a procurar o centro de acolhida, os centros de acolhida. Né? Dentro desse centro de acolhida já começou a haver essa questão de distanciamento, a distribuição do álcool em gel, a distribuição das máscaras, não só por nós, mas por todos os equipamentos públicos disponibilizados na prefeitura. Isso é fato. Agora, obviamente, o que tem de centro de acolhida ainda é muito pouco diante do número de pessoas necessitadas. Então, o Exército de Salvação, nós, como projeto Três Corações, a gente é um pingo d'água no oceano, mas juntos somos mais fortes. Então, se você vê a entrevista do padre Lancelotti, esses dias eu vi, ele disse que os hotéis não quiseram receber a população que está em situação de rua. Então, existe hoje um número muito grande de pessoas desprotegidas e pessoas doentes nas ruas. E nós não podemos alcançar todos, mas o pouco mínimo que a gente fizer, que cada um de nós fizermos, então, para aqueles que desejam ir lá no Largo São Francisco, levar alguma ajuda, no centro de acolhidas, seja do Jabaquara, aonde estiver, só entrar no site da prefeitura, tem os endereços do centro de acolhida. Vai até lá, leva a sua doação, né? E esse é um momento que é importante que eles vejam essa ação, porque somente ela é que é possível fazer agora. Agora não é possível conversar com esse indivíduo bem próximo. Agora não é possível fazer uma escuta qualificada com esse indivíduo. Agora, infelizmente, se transformou em emergencial. Mas ele é muito importante. Perfeito. Ele é muito importante. Porque na hora que faltar o alimento, já não tem emprego. Na hora que faltar o alimento, faltar um banho, uma roupa, aí a gente vai ter uma revolução, na verdade, né? Vai ter Isso não é possível. O poder público precisa, sim, estar atento a essa situação, né? E nós precisamos dessa inteligência solidária para pensar no outro e dizer o que eu posso fazer de diferença. E é uma questão, né? Perfeito, Selma. E as pessoas têm que entender que ajuda o próximo, pessoal, e eu falo isso como assistente social também, não é só uma questão humanitária, tem uma questão ali de estratégia de sobrevivência também. O fato do outro ter essa assistência traz benefício para nós enquanto sociedade, é um ato de cidadania, né? E a gente tem que... Exatamente. Uma coisa que eu sempre falo é que a gente está numa condição privilegiada, alguns, de poder ajudar. Então, por uma questão de obrigação e cidadania, vamos ajudar. Eu acho que a gente deixa, às vezes, alimento estragar em casa, tanta roupa que a gente não utiliza. Vamos doar. E outra coisa que eu estava ouvindo hoje, as pessoas estão com um certo preconceito de ajudar as instituições, só que o número de contaminação ainda é menor
do que outras camadas, né? Hoje tem um registro de 28 moradores de rua contaminados, ou seja, todo morador de rua que é atendido, ele coloca na sua ficha o seu local de moradia, então dá para identificar se ele está numa casa-abrigo, se ele está na rua. Então, é um número baixo se a gente for pensar. O fato de você entregar um alimento e ter todos os cuidados paramentados não vai te contaminar. Você pode manter a distância, levar a sua doação, manter os seus cuidados, usar máscara, higiene, e ali acabou, é pontual essa ação. É mais complicado para quem recebe do que para quem doa. Então, meu pedido aqui, sugestão, é que a gente possa doar, porque o fato de doar, isso a gente assistiu aí uma entrevista aqui no programa do Dr. Bactéria, a gente acompanha na Organização Mundial da Saúde, eu vou entregar, então eu não vou receber e levar para minha casa, estou deixando lá a roupa, estou deixando o alimento, estou deixando uma doação em dinheiro, quem recebe tem um risco maior, mas quem recebe precisa, porque a questão social ela não se esgota, né? Por isso que essa inteligência solidária de mobilização de rede, de economia circular, como a gente tem falado, que tem que circular essa economia. Senão, como a gente tem falado, como a Selma tem falado, a gente vai entrar aqui num colapso econômico, né? As pessoas vão ficar na rua morrendo e elas precisam dessa ajuda. A gente sabe que as organizações não governamentais têm caído a captação de recursos deles, eles estão tentando se virar, né? Está aí o Exército de Salvação, a Selma colocando todos estes desafios, mas mesmo assim, eles não deixam de ajudar, até porque não tem como parar de ajudar, gente, porque a questão social não se esgota e não vai se esgotar, tem um papel fundamental das políticas públicas, e a gente vê que até as políticas públicas hoje estão tentando se esforçar, a gente vê aí o governo, o estado, o município, e tem muita coisa ainda para evoluir, para melhorar, mas está todo mundo tentando. Então, essa é uma reflexão muito bem trazida, né, pela Selma, do Exército de Salvação, porque a gente vê, mas não tem noção, né, dessa linha de frente. Então, a Selma traz essas questões para nós. Tem uma pergunta aqui da Joana, Selma. Como estão as sobras dos restaurantes em São Paulo? Saiu uma lei, né, que foi sancionada pelo presidente, que alimentos vão poder ser doados de restaurantes e mercados. Vocês têm conhecimento disso? Os restaurantes têm se mobilizado? Você tem recebido alguma coisa, Selma, lá? No passado, a gente sempre trabalhou com doações em restaurantes. No passado. Agora, não mais. A gente não tem recebido. Pelo menos o Exército de Salvação. Agora, pode ser com essa lei, né? Porque é uma lei que dizia assim, a pessoa que doa é responsável pelo que ela doa. Se ela doar um alimento estragado e alguém passar mal, o doador é responsável. Eu não li essa lei ainda, porque ela é nova. Foi assinada antes de ontem, se não me engano. Parece que tira esse peso do doador. Né? O doador sabe que a alimentação é boa e ele faz a doação sem ele se prejudicar em nada. Então, eu acho de extrema importância. Não estamos recebendo ainda. Seria maravilhoso se algum restaurante está nos ouvindo, entrar em contato com a gente, que a gente vai buscar, sem problema algum, ou traga até a gente, que a gente faz o marmitex e faz a distribuição. Agora, é muito importante a gente frisar. Esse é o momento da solidariedade dessas doações. Mas ele finda. Vai passar tudo isso. Então, nós vamos ter que continuar sendo solidários e continuar fortalecendo as ONGs, né, os projetos sociais, os equipamentos públicos, para que a gente possa minimizar essa questão da injustiça social. Agora, isso tudo com geração de emprego, isso tudo mostrando para as pessoas que elas são dignas de direitos, que nós não estamos fazendo nenhum favor, isso está garantido na lei, na Constituição, está garantido o direito à moradia, à segurança alimentar, à saúde. Isso é muito importante que as pessoas entendam. As pessoas que estão nos ouvindo, que vai ficar gravado, né?
Então, a gente tem que dar esse recado, que isso é muito importante. Que eu acho que o que acontece, gente? A lei tem 2 dias, como bem a Selma falou. E, na verdade, os restaurantes, eles não estão abrindo, né? Não estão abertos ainda. A gente está com 20% só, eu li. Quem está Isso. atendendo como delivery. Então, eu acho que ainda Exatamente. não começou essas doações ainda, né? E Eu acho que no eles começo mesmos, da pandemia... Sim, fala. e eles mesmos estão passando por uma situação muito difícil, que além da gente trabalhar com as pessoas que estão nessa situação de rua e famílias que faziam pequenas vendas nas ruas da cidade, a gente ainda tem um outro público que agora chegou na assistência, porque ele perdeu o emprego, porque ele não tem mais o pequeno comércio dele aberto. Isso é uma outra demanda. Essa pessoa nem conhecia, não sabe de nada sobre o Bolsa Família, não sabe absolutamente nada sobre políticas públicas, sobre o SUAS, que é direcionado para o social, quando há uma necessidade. Então, a gente tem ainda essa outra demanda de pessoas que, infelizmente, estavam num patamar e agora estão em outro. Hoje eu vi uma pessoa com um carro bem bonito vendendo pamonha lá na nossa rua. Até a gente comprou a pamonha desse rapaz. Então, ele tinha um restaurante, ele tinha a vida dele estabilizada e agora já não está. E está vendendo pamonha nas ruas, né, para sobreviver. Então, o momento é um É, momento muito desafiador para todos nós. pessoal, eu acho que a gente tem aqui nesse programa um recado muito grande, que a gente pratique, exercite essa inteligência solidária, que é uma ciência, é uma tecnologia que as pessoas nunca deram muita importância, mas que hoje a gente tem que exercitar essa questão colaborativa, que bem a Selma está trazendo aí várias reflexões muito bem mencionadas e informações para a gente, né, dessa realidade que a gente ouve, alguns não têm noção, outros estão passando por isso, e a gente tem que perder o preconceito e tem que ter coragem para ajudar. É aquilo que a gente falou, tanta roupa sobrando em casa, alguém no prédio que precisa que a gente transporte. Esses dias mesmo veio uma senhora batendo aqui na porta, falando que tem um professor e que estava pedindo alimentos, e às vezes você vê, a maioria do pessoal que eu conheço são funcionários públicos que moram aqui, ou em prédios próximos, então a gente tem que ter essa coragem de ajudar, não por uma questão de escolha, porque a gente não tem mais escolha, é uma questão de necessidade para a gente poder igualar essa economia e tentar se restabelecer, se reordenar com esse novo normal que o pessoal tem falado tanto, né? É aquela história, eu não consigo estar bem mesmo, como bem a Selma falou, se a pessoa do lado não está bem. Então, vamos tentar aí, na medida do possível, né, tentar ajudar as pessoas. Tem mais uma pergunta aqui, Selma, que eu gostei bastante também. Além do Exército da Salvação, né? Onde é que fica? Que eles querem entender a localização, mas assim, é paralela à Avenida da Liberdade, certo? É isso, né, Selma? A Rua Taguá. Paralela à Avenida à Rua São Joaquim. Eu acho que é a Rua São Joaquim, bem próximo o metrô São Joaquim. Na Rua das Universidades ali, FMU, está bem ali na rua, na Taguá 209. E é um prédio de esquina que logo você vê, Exército de Salvação. Selma, para Isso. quem está chegando agora, o que vocês estão precisando lá? Alimento, roupa? Alimentos não perecíveis, né? Roupa masculina, principalmente, roupas masculinas, água e material de higiene pessoal. Esse é o mais urgente, tá? Leite, fralda, tudo é muito bem-vindo, porque às vezes as pessoas famílias inteiras estão nas ruas também, e as famílias que a gente atende, por mais que ela esteja recebendo, algumas receberam o auxílio emergencial, e outras ainda não receberam, mas tem as crianças, né, que estão em casa, então, às vezes necessita de fralda, necessita de leite, então a gente pode levar essa doação até nós, ou ligar para que a gente possa retirar.
Selminha, estão insistindo muito aqui, estão pedindo o telefone de contato lá de vocês, o seu, do projeto Três Corações. Você pode falar para nós, por favor? Eu vou dar o celular, tá? Que fica mais fácil, que pode colocar no WhatsApp e a gente vai se falando. O 963310797. Eu acho que ele colocou aí o telefone, tá? Então, O repete para telefone nós, Selma. É o 96331. 0797. Pessoal, então é 011 963310797. Manda primeiro, antes de ligar, um WhatsApp que o pessoal responde, a Selma responde, porque se não responder, deve estar em alguma ação, com certeza, né, Selma? Com Olha, certeza. Selma, uma satisfação muito grande receber você aqui com a gente na Inteligência Solidária, na TV Pública. É uma honra, um orgulho muito grande saber que você milita com todo esse desafio. Recebi várias mensagens aqui parabenizando, falando que é um orgulho. Até minha mãe mandou mensagem. Minha mãe, que teve presente aí uns 3 eventos de final de ano, tem muito carinho pela Selma, pela família. Quando a gente sabe que a pessoa é séria, idônea, naturalmente, mesmo sendo uma relação profissional e técnica, a gente acaba pegando afinidade por admiração. Então, uma admiração muito grande. Selma, para fechar, a gente sempre pede, eu peço para os convidados falarem uma frase, uma palavra, e aí eu gostaria que você falasse algo que seu coração está pedindo aí nesse momento. Primeiro, eu quero dizer que não só sou eu que faço o programa, o projeto, mas tem toda uma equipe. Tem a minha chefe, né, a Gorete Pacheco, tem a Gisele, tem a Vânia, tem Fernando, tem Fabiano, tem Ricardo, tem a Sandra, que faz as comidas deliciosas, porque É quando a gente não verdade. recebe, a gente produz os marmitex lá. Então, a Sandra cozinha muito bem. Então, tem uma equipe maravilhosa com apoio, né, da Gorete, que tem se preocupado bastante com a questão, principalmente de nós não nos contaminarmos. Essa tem sido uma preocupação constante dela. Tão de máscara, tão de luva, o tempo todo ela está falando sobre isso, porque como ela já passou dos 60, então ela tem que se proteger um pouco mais. Então, ela, como diretora, está em quarentena, mas está a par de tudo que acontece o tempo todo, nos fortalecendo quanto equipe. Então, essa equipe maravilhosa que faz tudo isso acontecer. Somos poucos, mas unidos nós temos ido mais longe, com a graça de Deus. E eu queria deixar algumas palavras do Mário Sérgio Cortella, quando ele fala de compaixão honrada. Né? Todo mundo sabe quem é Mário Sérgio Cortella, filósofo, teólogo, e ele diz o seguinte: é ter a capacidade de se afetar pelo sofrimento à nossa volta e ter a sensibilidade de não menosprezar aquela condição. Então, quando eu falo de inteligência solidária, que não existe essa definição, né? Acho que foi até você que criou, né, Érica? Mas ela significa o quê? Compaixão. A gente se importar que o outro também tenha a mesma dignidade humana que eu tenho. Então, se eu quero o melhor para os meus 3 filhos, para minhas 2 netinhas lindas, a Isabela e a Amandinha, se eu quero o melhor para eles, eu também quero o melhor para o filho, para a filha do meu atendido. Isso é muito importante. Então, isso é honradez. Né? Ele fala nesse contexto sobre honradez na compaixão. Não é ter pena de alguém, que a gente não venha dar esmola como se fosse um desencargo de consciência, mas um sentimento de solidariedade, de honradez. Porque quando você dá, você ajuda muito mais a você, sabe? Perfeito. Chega a me dar uma alegria tão grande e uma tristeza quando eu não posso, mas uma alegria quando eu posso, quando eu me disponho. E não só ajudar materialmente, mas ser ouvido para a pessoa, ou ser um abraço amigo, né?
ou parar com a população que está em situação de rua, conversar, ouvir sua história. Gente, isso é divino. Por quê? Porque a gente julga, aquele vagabundo, aquela pessoa é assim, mas a gente, quando a compaixão honrada chega, você tira tudo isso e ouve a história, porque cada ser humano é uma história, cada ser humano com suas angústias, com suas decepções, com seus dilemas, com suas dores. Então, a gente precisa ter essa compaixão honrada, essa honradez na compaixão. É isso. Thelminha, olha, passou um filme na minha cabeça, porque de fato é tudo isso mesmo, gente. É um ato de cidadania, não é um ato de obrigação, é um ato de cidadania, né? A gente tem essa função social de fato, ajudar. Tudo que a Selma falou tem todo um conceito por trás, e é um exercício. Quanto mais a gente ajuda, mais necessidade a gente sente de ajudar, e quem é voluntário, quem atua na questão social, tem esse sentimento, é um sentimento, como a Selma falou, de honradez, de nobreza, né? Todos nós temos que ter essa competência, a competência da solidariedade, para essa nova sociedade que está vindo com essa mudança nova, né? Neste momento, as pessoas que não se solidarizarem, elas não vão ter lucidez. É uma questão de lucidez psicológica. Não tem como eu estar aqui onde eu estou sem me incomodar com outro no momento em que o mundo está precisando dessa tecnologia e dessa inteligência, né? Como bem a Selma falou, o nome do programa é Inteligência Solidária, porque é uma ciência, porque é uma tecnologia que gera impacto e que, nesse momento, está ajudando e transformando a vida de milhares de pessoas. E a gente está aí movimentando a economia, a gente está movimentando o produto interno bruto, a gente está movimentando as nossas relações, o nosso poder de continuidade da sobrevivência da raça humana nesse momento, né? Sobre vários âmbitos de saúde, assistência social, habitação, educação. Então, é essa inteligência que está, na verdade, sustentando, né? Não é só uma questão financeira, é uma questão de solidariedade mesmo, que permeia todas essas questões, financeira, psicológica, emocional, de várias frentes. Então, é isso que a gente tem para falar. Muito linda essa reflexão que a Selma trouxe do Mário César Cortella. Então, assim, a gente deixa esse recado para todo mundo, pessoal. Quando a gente fala de escuta, que bem a Selma falou, parece que é algo tão distante, vocês não imaginam a diferença que faz para uma pessoa que está na rua, quando você consegue parar e olhar nos olhos deles, porque eles se sentem invisíveis, discriminados, sentimento de preconceito. Então, você parar e ouvir ele com dignidade, agora é um momento difícil por conta da contaminação, mas mesmo assim, os projetos sociais tentam sobreviver. Assim, foi linda essa foto do Bom Par, essa questão da ação que a gente fez também lá com os franciscanos, e de fato tem lá 3 freis que se contaminaram. Gente, eles têm um arsenal de cuidados ali, é porque o contato deles é diário, né? Então, é muito difícil não se contaminar. A Selma, eles têm uns cuidados, que assim, eles não deixam de ajudar, mas eles fazem lá as programações num horário reduzido, mantendo a distância. Eu tive lá no programa esses dias, eu vi, eles atendem as pessoas na porta, toda a equipe mobilizada, a coisa mais linda lá, o psicólogo, o assistente social, a Vaninha, o Fernando, os meninos lá, são muito queridos, pessoas muito sérias, estão de parabéns e merecem nosso sentimento honroso com todo esse respeito. Selminha, que o universo retribua você com essa gratidão toda, essa seriedade toda, esse carinho para você, para sua família, para toda a equipe do Exército da Salvação. Pessoal, tá aí o endereço que a gente passou, o endereço de e-mail vai ficar gravado também, então, se vocês puderem se mobilizar, exercitar essa ajuda, puder assistir novamente, tá todos os contatos aí. Selma,
Um beijão, um abraço virtual para você. Pessoal, com carinho aí a gente finaliza essa noite de quinta-feira e a gente se coloca à disposição. O Instagram do programa Inteligência Solidária, não existe outro, está escrito lá Inteligência Solidária no Instagram. A gente deixa lá o contato da Selma, lá, a live da Selma, vai ficar também disponível na TV Pública. Todas as entrevistas ficam na TV Pública com os contatos para vocês poderem assistir novamente, guardar lá os endereços para entrar em contato com o pessoal. Pessoal, Deus abençoe aí a noite de todo mundo. Obrigada, viu? Selminha, aguenta aí, Obrigada a que a gente vai você. finalizar e a gente volta.